Começando aqui a nossa live LGPD e o marketing, né? Acho que é tão polêmico aqui, né? Será que dá para as ações de marketing continuarem depois aí da aprovação da entrada em vigor da LGPD e como que isso vai funcionar? Acho que a Manuela já está por aqui. Antes de eu me apresentar a Manuela, já vou chamá-la por aqui. Oiê! Deu certo. Deixa eu ir um pouquinho aqui mais. Deu certo. Bom, gente, para quem não conhece, né, já deixo você se apresentar, porque eu começo a falar e eu já apresento nós duas, parece que é uma pessoa única, né? É verdade. Mas eu e a Manuela trabalhamos juntas no mesmo escritório, Denise Tavares Advocacia e Consultoria. Já trabalhamos juntas desde 2018, mesmo antes, né, do escritório propriamente dito, da gente vir realmente para as nossas atividades. Eu sou Denise Tavares, trabalho com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas muito focada nas questões de privacidade, principalmente pelo momento que a gente está passando hoje. E temos também um curso que é o LGPD para profissionais, que é voltado para a parte prática, para quem quer realmente estudar. A Manuela também é professora do curso. E, bom, acho que é isso. Se apresenta, Manuela. Bom, vamos lá. Eu sou a Manuela Filadoro, trabalho com a Denise desde 2018. A gente trabalha juntas com projetos de direito digital, proteção de dados desde 2018. Faço mestrado em direito digital. Hoje em dia a gente tem aí o curso LGPD para profissionais e eu também dou aula na FIAP, de direito, né? De direito digital. Boa. Bom, hoje aqui o nosso desafio é falar em uma hora sobre essas questões que envolvem o marketing e a privacidade e a proteção dos dados dos titulares, das pessoas físicas. Então, passando por um rápido conceito sobre a LGPD, sobre as questões de marketing, basicamente, né, o que vai mais afetar o marketing em geral são alguns pontos, alguns requisitos da lei. Então, tem vários requisitos que vão afetar a empresa como um todo, mas alguns deles estão mais relacionados com o marketing. Como esse é o nosso tema, a gente vai focar nisso. O primeiro deles é a questão de legitimar o uso do dado. A partir da entrada em vigor da LGPD, o ano passado, né, em setembro do ano passado, as empresas só podem tratar, né, utilizar, coletar dados pessoais se eu tiver uma base legal apropriada. E quando a gente fala base legal, né, o que a gente está querendo dizer de certa forma? Que eu posso coletar o consentimento daquela pessoa, eu posso usar aquela informação porque eu tenho um contrato com ela e eu preciso cumprir esse contrato. Eu posso ter um interesse legítimo para usar, né, essas informações. Eu posso ter uma obrigação legal que eu estou cumprindo. Pode ser para a tutela da saúde. Mas aqui, para o marketing especificamente, a gente vai falar sobre duas delas em especial, que é o consentimento e o legítimo interesse. Quando a gente fala sobre consentimento e legítimo interesse, é só um requisito da lei que a gente está cumprindo, tá? Não adianta a gente falar, eu coleto consentimento, já estou de acordo com a LGPD. Não. E os outros requisitos também são vários, mas vamos focar em alguns outros só para a gente ter isso, né, bem encaixadinho. Tenho que ter a minha base legal e não posso esquecer que não importa que eu tenha a minha base legal, eu continuo com o meu dever de dar transparência para o titular, com o meu dever de garantir que o titular exerça os seus direitos e de proteger essas informações. Então, é com esse cenário que a gente vai falar hoje sobre os desafios da área de marketing. Eu acho que o principal ponto, né, é a questão do meu passado, minha base legada. Então, Esse é o principal ponto, né? Bom, o que eu vou fazer com as informações que eu tenho no meu sistema, que já são dos meus clientes, aquilo, né, que eu já costumo
utilizar para as minhas ações de marketing? O que que eu faço com isso? Sim. Bom, então, isso é o que a gente chama de base legada, né? A gente tem bastante isso, muitos clientes, eles entram em contato com a gente e falam, olha, eu já tenho uma base de dados com todos os meus clientes, o que que eu faço agora? Eu tenho que pedir o consentimento de todo mundo? O que que eu vou fazer? Porque quando a gente fala em proteção de dados, normalmente a gente fala realmente em consentimento. As pessoas têm essa mania de linkar o consentimento com o uso dos dados, né? E quando a gente fala em marketing, muitas vezes a decisão da empresa é realmente a utilização do marketing para fazer esse tipo de publicidade e tudo mais. Mas o consentimento ele não é a única base legal que é adequada nesse caso. A gente também pode utilizar o legítimo interesse, que é uma base legal tão boa e tão adequada quanto o consentimento. A gente, inclusive, na GDPR, bom, a LGPD ela veio como inspirada, né, na GDPR. Então, na GDPR, a gente tem uma consideranda específica que fala sobre a possibilidade de utilização do legítimo interesse para a realização do marketing, né? E aí a gente tem a diferenciação dessas duas bases legais. O consentimento, eu peço para utilizar os dados pessoais, e o legítimo interesse eu uso sem que eu tenha pedido. Mas em ambos os casos eu tenho que dar essa opção para o titular dos dados ele não receber mais aquele tipo de informação. Pode não ter pedido expressamente como consentimento, mas tem que Sim, ter dado transparência. O titular tem que saber disso. exatamente. Eu acho que a nossa principal mensagem aqui hoje é que não existe o certo e o errado entre o consentimento e o legítimo interesse. E para quem trabalha com essas questões de marketing, o principal vai ser saber como avaliar. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Como que eu vou avaliar qual é a base legal mais adequada no meu caso? E aí é que a gente precisa, primeiro, tirar da cabeça que o consentimento é a única base legal que vai me resguardar. Entender que o legítimo interesse, na maioria das vezes, é mais adequado para as ações de marketing que o consentimento. E saber avaliar, né? O que eu preciso, então, imaginar, Denise, para conseguir entender se eu vou pelo consentimento ou se eu vou pelo legítimo interesse. Já vou te passar a palavra, mas vou só falar uma coisa que eu lembrei, que eu achei bem interessante quando você começou a falar do regulamento europeu e que a gente, né, que lá na Europa existe uma previsão específica falando de marketing pelo uso do legítimo interesse. Sim. O que a gente viu de acontecimentos lá fora, né? Trazendo um pouquinho já de uma lei que está em vigor na Europa desde 2018, então a gente já tem um aprendizado maior. Foi feita uma pesquisa que praticamente 80% dos e-mails enviados pedindo, né, consentimento, eles estavam ilegítimos, não poderiam ser utilizados. Então, isso é para a gente tomar o cuidado de pensar o seguinte: o que eu tenho já de passado, como a Manu comentou, a minha base legada, o que eu vou fazer? Aí o marketing se desesperou com a aprovação da LGPD e começou a tentar buscar o consentimento por todas as formas. WhatsApp, e-mail, ligação, né? A gente viu uma série de coisas acontecerem. E pegando essa experiência na Europa, o porquê que quase 80% dos e-mails que pediam o consentimento estavam sendo considerados ilegais, né, ilegítimos. Porque o consentimento, ele tem os seus adjetivos, ele tem os seus requisitos. Sim. E o que acontecia? Muitas equipes de marketing pensaram o seguinte: olha, eu vou atrelar aqui, a pessoa me dá o consentimento dela a um desconto. E aí, um dos requisitos do consentimento é que ele seja livre. E aí, não foi possível legitimar. O consentimento, nesse caso, não foi considerado válido. Outro ponto são as caixinhas pré-selecionadas. Deixa a caixinha já pré-selecionada, faz a pessoa atualizar o cadastro ou alguma coisa, para meio que, né, seguir ali o caminho, direcioná-la a te dar esse consentimento. Também não é um consentimento. Não oferece opções, né, não dá meios facilitados da pessoa revogar o consentimento. Então, eu também não estou cumprindo. E aí é que a gente quer trazer esses pensamentos aqui hoje, porque apesar de eu ter duas formas de legitimar o uso do dado, né, tanto da base legada quanto daqui para frente, que é o que a gente vai falar agora, eu tenho que tomar esse cuidado na minha avaliação prévia.
E olha que a gente passou agora, né, Manu? Na É, verdade, estamos passando por uma situação sim, que foi exatamente isso. Então, até é, compartilhando aqui com vocês. O nosso cliente, que é uma empresa de varejo, que tem e-commerce, tem lojas físicas, eles pensaram dessa forma que a gente está falando, vou pegar o consentimento de todo mundo, e burocratizaram, né? Não coletaram, não pensaram no consentimento de uma sim. forma correta, ou até o consentimento não era a base legal mais viável para várias formas como eles estavam imaginando, e a operação simplesmente parou. Quando eles procuraram a gente, foi assim, já estava no caos. A área de Não, a marketing base de dados eles dele tinha estavam, olha, diminuído assim, pela metade, né? Mais ou menos. pela metade. Eu não tenho mais base. A base que eu tenho não me deu ainda o consentimento, eu estou ainda atrás dela. Sim. Eu não consigo, vai chegar no Black Friday, a gente não tem as ações, não vamos conseguir alcançar esses clientes. E mais, gente, eles falavam pra gente, os nossos clientes, eles são super fiéis, eles querem esse contato com a gente. Só que eles não querem ter esse trabalho do consentimento, isso está Da dificultando burocracia, muito. né? Então, esse tipo de situação é que pode acontecer, né, para quem está aí trabalhando com esse tema, ou para quem está aqui, que é da área de marketing, que a gente tem que tomar cuidado. O que você imagina de cuidado? Bom, então, Denise, a ideia é a gente imaginar que se o consentimento pode não ser a melhor forma, legítimo interesse, o que eu preciso ter cuidado, né? Qual é a regra geral? Tá. Bom, quando a gente fala do legítimo interesse, a gente tem algumas características específicas que a gente precisa seguir, né? O próprio artigo 10, quando ele fala sobre o legítimo interesse, ele dá alguns exemplos. Ele fala que é para apoio e promoção da atividade do controlador e segurança e prestação de serviço para os titulares dos dados pessoais. Mas isso são só duas hipóteses, são dois exemplos, né? Diferente do rol dos dados sensíveis, esse rol ele é exemplificativo, ele não é taxativo. Então, quando a gente fala sobre o legítimo interesse, a gente tem que observar se aquela operação, se o meu direito em fazer essa publicidade, ele, por acaso, viola de alguma forma o direito daquele titular dos dados de não ter os dados dele usados. Então, a gente tem todo um teste que, assim, aqui no Brasil ele não é obrigatório, tá? Mas quando a gente fala sobre a utilização do legítimo interesse, a gente fala muito sobre a utilização do teste de balanceamento, né? O teste de proporcionalidade. O que é esse teste? Chama LIA, Legitimate Interest Assessment. É o teste de proporcionalidade e teste de legítimo interesse. E não Nesse precisa ser teste, a só o gente... jurídico, né, Manu? A gente está falando até exatamente. quem está na área de marketing Exatamente. tem ainda O mais ideal é que a área mesma conhecimento para passar por isso. Isso, o ideal é que a área mesma que faz a utilização desses dados, ela preencha esse teste, porque é ela que vai saber quais são os impactos que vai ter ali na hora. O jurídico, a gente pode saber alguma coisa ali de, isso está dentro da lei, isso não está, mas os impactos que aquela decisão vai ou não ter dentro daquela operação, é só a área que resolveu soltar aquele tipo de publicidade, ou enfim, resolveu fazer aquele tipo de processo de tratamento. Então, dentro desse teste, a gente vai avaliar qual é a consequência se a gente não tiver esse tratamento de dado, se existe alguma outra base legal que poderia legitimar esse tratamento, qual é o impacto para o titular, qual é o benefício para o titular. Então, dentro desse teste, a gente tem inúmeras questões que vão ajudar a gente a chegar numa decisão. Olha, realmente o interesse é legítimo, pode utilizar essa base, não tem problema nenhum, e pode utilizar os dados pessoais, pode realizar o tratamento. Ou então, olha, tem uma outra base legal que é mais adequada, não seria ideal usar o legítimo interesse nesse caso, vamos optar por outra base legal, enfim, e aí é nesse ponto que a gente consegue fazer a opção de uma base ou outra, né? O pessoal costuma dizer que é melhor você optar pelo legítimo interesse ao consentimento, porque o consentimento dá muito mais manutenção, né? Mas, a meu ver, e eu sei que é o seu também, a manutenção é igual dos dois. A gente vai ter manutenção tanto no consentimento como no legítimo interesse. Mas aí depende muito da operação em si. Como você, por exemplo, tem alguns casos que a gente já viu, vamos coletar o consentimento. Tá, mas ali, dentro da loja, vendendo algum produto, como eu vou coletar o consentimento?
Dentro daquela operação, o consentimento não faria sentido. E aí a gente acaba optando por outra base legal que seria mais adequada. Exato. Então, vamos ajudar um pouco mais concreto, tá? Quando a gente fala do marketing, tratar dados pessoais no marketing, a gente está falando das ações. Eu posso ser um marketing direto, um marketing indireto, profiling, enriquecimento de dados, uso de inteligência artificial. Então, tudo que eu faço na área de marketing, que eu vou, de alguma forma, né, impactar um titular, impactar uma pessoa física, usar dados da pessoa física para ter esse relacionamento com ele, eu vou ter que legitimar. Então, eu vou escolher a minha base legal. Se eu estiver pensando nisso e eu falar, será que eu preciso do consentimento? Né? Para eu coletar esse consentimento, eu posso ter aqui uma burocracia maior, eu posso não dar continuidade nas minhas ações para parar tudo para coletar o consentimento. Então, se eu puder agir de uma outra forma, eu vou preferir. Então, vamos pensar aqui agora, se eu vou preferir, vamos pensar em como que a gente poderia usar o legítimo interesse. Eu acho que a palavra-chave do legítimo interesse é expectativa. Então, o que eu tenho que pensar aqui na área de marketing? Para que, da onde veio esse dado? Como que eu obtive essa informação? Para que eu vou usar esse dado? E como que eu vou usar esse dado? Como que eu vou atingir esse titular? E o contexto também, né? Eu acho que o contexto ali também é muito importante a gente medir. O contexto também é essencial. Essa primeira parte que eu estou falando, eu estou pensando se realmente eu tenho uma legitimação para isso, né? Será que estou pretendendo é lícito, está de acordo, né? Então, é alguma coisa que é o meu interesse? É do meu interesse. Aí, o que eu tenho que imaginar? Quando eu falo como que eu tenho essa informação, o que na verdade eu quero saber? Qual é o meu relacionamento com essas pessoas? Porque a gente sabe que eu tenho formas de atingir pessoas que já estão na minha base, que são os meus clientes, que acabaram de comprar uma televisão. Sim. Mas eu também posso ter pessoas que eu não tenho relacionamento nenhum, que geralmente eles chamam de leads, né? Vou captar lead, eu vou prospectar, né? Prospecção, captação de lead, tem vários nomes que o marketing usa. Nesses casos, eu não tenho relacionamento nenhum com aquelas pessoas. Então, eu tenho que pensar nessas duas etapas. Quando eu tenho um relacionamento, gente, a minha palavra-chave, ela é muito mais valorizada, ela é muito mais direta, que eu realmente tenho a expectativa do titular. Claro, em um primeiro momento, o que eu vou pensar? O que eu quero? Ele acabou de comprar uma televisão. Pode ser que ele queira comprar um home theater? Então, eu vou enviar um e-mail marketing para ele. É a expectativa dele, né? Então, vamos só passar pela expectativa, a gente já fala de outros pontos. Pode ser a expectativa dele. Agora, do meu prospect, das captações de lead, que às vezes a pessoa não sabe nem o que cadastro que ela está fazendo, eu tenho que ter um cuidado muito maior. E aí, pode ser que a minha expectativa aqui, eu não encontre. E, de fato, eu preciso, quando barra aqui no meu teste do legítimo interesse, eu vou ter que ir lá para o consentimento. Mas enquanto eu estou aqui pelo legítimo interesse, eu olhei a minha finalidade, tá ok, é marketing, né? Como a própria lei diz, apoio e promoção do controlador. É expectativa do titular. Como que eu vou saber se eu não estou ferindo nenhum direito dele? Eu vou olhar para o restante da lei que eu comentei lá no início. Dei transparência? Eu tenho um canal para que esse titular exerça os direitos dele? Eu estou tratando essas informações com segurança, né? Minha base está criptografada, eu tenho gestão de acessos. Se ele não quiser mais receber marketing, ele tem um meio fácil de fazer isso? Então, olha só, percebam quem está trabalhando com esse assunto, né, e está por aqui. Se você passar por todas essas etapas, né? Mais uma, estou usando os dados mínimos necessários, né? Não estou coletando dado excessivo. Exato. Se eu passar por essas etapas e eu chegar na conclusão que eu estou equilibrado, o interesse do controlador e os direitos e expectativas dos titulares,
Tá tudo certo, gente. E o que isso quer dizer? Que eu não preciso coletar consentimento. Eu sigo a minha vida. Então, o que é melhor? É eu me descabelar e sair pegando consentimento? Ou eu parar e fazer essa análise, justificar, né, documentar, porque tudo na LGPD é deixar documentado, e seguir adiante? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa avaliar no negócio e que pode fazer sentido. Agora, tem uma outra questão também da escolha das bases legais, que é estratégia. Tem empresas que falam... Uma não, avaliação caso a caso, né? caso a Sim. caso. A minha estratégia é eu estar próximo do cliente. Eu quero falar com cada um. Eu prefiro ter uma base de 1.000 clientes que me deram o consentimento do que uma base de 10.000 que não sabem que eu estou tratando dado. Agora, do nosso cliente, essa estratégia não seria uma estratégia viável. Sabe por quê? Porque eles sabem que os clientes deles têm esse São conhecimento da fiéis, né? marca, já É, são fiéis. Eu não preciso voltar lá atrás e pegar consentimento, que muitas sim. vezes, como a gente já falou, né? Quem perdeu a live vai ficar gravada depois, quem perdeu o comecinho, a gente já falou que esse consentimento pode ser considerado inválido, porque não teve os requisitos necessários. Então, é muito mais perigoso, digamos assim, eu querer me valer do consentimento em uma situação que eu poderia usar o legítimo interesse do que o contrário. Então, esse é um dos principais cuidados. Mas eu acho que é isso, né, Manu? Acho que você falou uma Sim. palavra-chave, análise caso a caso, né? É uma análise caso a caso mesmo, porque a gente já passou por alguns clientes que a gente falou assim, olha, nesse caso você pode usar legítimo interesse sem problema nenhum. E ele, não, mas eu quero mesmo o consentimento, eu preciso ter essa ligação, eu quero uma base, um banco de dados, né? Que eu realmente tenha pessoas que se interessam por aquele produto. Então, assim, o caso desse nosso cliente, o consentimento até cairia bem. Eu acho que o que mais atrapalhou foi a burocracia para conseguir o consentimento do que qualquer outra coisa, né? Porque tem isso também, a gente precisa demonstrar esse consentimento, mas qual é a forma com que a gente demonstra? Sim. Esse é um ponto. E outra coisa, né? Pensa aí no nosso dia a dia. Não é difícil a gente convencer de usar o legítimo interesse? Nossa, Porque demais. o consentimento Demais, todo mundo já demais. conhece. Quando a gente fala de É. legítimo interesse, o pessoal fala, ah, mas será que isso daí vai dar certo, né? Não, e é Ah, engraçado que antes todo mundo queria usar o legítimo interesse porque, eu não peço para usar, né? Lá no início, quando a gente começou a pegar projeto, todo mundo, vamos colocar legítimo interesse, porque legítimo interesse a gente não pede para usar, a gente usa, não tem esse negócio do consentimento. E aí, com o passar do tempo que as pessoas começaram a avaliar e realmente ver que o legítimo interesse, ele é uma base que também demanda essa manutenção, que também demanda esse estudo, aí já começou a ficar aquela disputa acirrada entre os dois, né? exato. Mas eu acho que faz parte dessa nossa mudança de cultura a gente entender que não existe um peso maior entre uma e É. outra. Tem o mesmo peso o consentimento e o legítimo interesse. Você precisa avaliar a sua situação, porque às vezes a forma operacional de pegar o consentimento você não vai conseguir, então você não tem nem alternativa. É. E vice-versa. Se eu não tenho muita forma também de dar transparência para aquelas pessoas, às vezes pode ser que o consentimento seja a melhor forma. É verdade. A Jaque está perguntando aqui, falou sobre enviar, por exemplo, o meu mailing ali, os meus contatos dos meus clientes para um terceiro, para fazer as ações de marketing, né? Então, aqui a gente tem que pensar que esse terceiro ele vai ser o meu operador. Operador, Né? exato. Os dados, eu que decido o que fazer com eles. Mas assim, existem alguns casos, isso é importante também a gente mencionar, que quando a gente faz o contrato com essa agência, eles querem enriquecer o banco de dados deles também. Então, assim, a gente fala que é operador porque é a simples atividade de realizar o marketing terceirizado. Mas também vai depender de cada caso, também vai depender de um contrato, porque se eles usarem aqueles dados que eles coletaram com a gente para enriquecer os dados dele, eles já não são mais operadores, né? Mas aí a legitimação disso é muito mais difícil. Muito mais. É o seguinte, é normal que eu tenha terceiros para exercer algumas atividades. A minha empresa pode não ser uma empresa, né, de marketing propriamente. Eu posso não ter uma área forte de marketing. Eu tenho as minhas áreas ali do dia a dia e eu subcontrato terceiros para essas operações. Então, eu não tenho esse problema de ter um operador, né? Só que o que eu preciso fazer?
dar transparência para os titulares de que aqueles dados são compartilhados para essa finalidade. E sim, Exato. o operador, ele vai sempre tratar essas informações em nome do controlador. Mas isso que a Manu estava falando é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o operador não pode fugir das finalidades que eu estou indicando. O próximo ponto que o pessoal sempre fala é o seguinte: tá bom, eu tenho minha base legal, é o legítimo interesse, eu dei transparência, eu estou usando o mínimo necessário, eu tenho medidas de segurança, eu atendo os direitos do titular e se o titular, né, eu enviei um e-mail, eu liguei, eu mandei um SMS, se ele fala, olha, eu não quero mais receber marketing, o que eu faço, né? Ou o que o titular precisa fazer para não receber mais, né? Vamos falar dos dois lados. Eu adoro essa pergunta, porque, olha, eu até comentei com vocês, eu sofri muito com uma empresa esses tempos, gente. Nossa, eu juro que teve uma hora que eu falei, o que eu tenho que fazer para eles pararem de me ligar? Porque eu já não aguentava mais. Então, assim, o que acontece? A gente pode sim exercer nossos direitos, a empresa tem tudo isso, a gente vai e pede, por favor, não use mais os meus contatos e tudo mais. E realmente essa empresa ela pode voltar a entrar em contato com você, dependendo da organização dela, né? Como aconteceu comigo. Então, o que acontece? A Denise também sabe, a gente pode fazer 1 milhão de coisas. Inicialmente, o que eu normalmente faço entro na política de privacidade, pego o contato do encarregado, entro em contato com ele, falo, gente, por favor, pedi para excluir os meus dados, parem de me mandar esse tipo de mensagem, eu não tenho interesse nenhum, não me cadastrei para nenhuma lista, não sei de onde vocês conseguiram o meu dado, só para. E aí a gente pode mandar esse tipo de e-mail. E aí eles têm, assim, a nossa legislação, ela não fala que a empresa tem um prazo para responder, né? Ela tem que responder imediatamente. Acho que mais para frente a NPD vai acabar falando sobre prazo e tudo mais. Mas eu realmente recebi o contato de algumas empresas, só que ainda recebendo o contato, eles dizendo, olha, eu tirei o seu nome, eu continuava recebendo ligação. Então, isso pode sim acontecer. E hoje em dia, a nossa legislação, ela dá inúmeros poderes para o titular, para ele não só exercer o direito dele ante a empresa, como também ir até a ANPD fazer uma denúncia, ir até o Ministério Público fazer uma denúncia sobre o tratamento desses dados, com fundamento da LGPD, com fundamento do Código de Defesa do Consumidor. A gente tem como, a gente tem como se defender hoje de alguma forma. E o ideal é que realmente, quando a gente tem a utilização do consentimento, a gente pode retirá-lo a qualquer momento. Mas quando é a utilização do legítimo interesse, a empresa precisa ter ali aquele finalzinho ali no e-mail, que você deseja se descadastrar daquele e-mail, sabe? Não deseja mais fazer parte dessa lista de transmissão. A empresa precisa ter isso. Então, se ela não pediu o seu consentimento para utilizar os seus dados para essa finalidade, ela precisa te dar a opção de sair sem que você realmente peça isso. E a gente sabe que esse é um desafio, né? Muitas vezes, por exemplo, você estava comentando dessa empresa, né? Que eu sei bem qual é, mas eu fico imaginando também a bagunça de sistema. Eu não é uma justificativa, só estou dizendo para quem está trabalhando com isso, para fazer essa avaliação também, porque às vezes a gente está criando um canal, criando uma forma, né, de descadastrar aquela pessoa, se ela pedir. Mas a gente não para pensar na quantidade de cadastros que vão sendo feitos internamente. Sim. Porque às vezes eu não tenho um sistema centralizado. Cada um pega uma planilhazinha, cria sua outra planilha, cria o seu próprio, né, mailing de clientes. E aí, principalmente quando é varejo, né? Quando é varejo, a gente tem muito isso também. Franquias, sabe? Sim. A pessoa sai de uma loja, vai para outra, leva a sua caderneta. E a pessoa pediu para se descadastrar lá no site. Como é que você tem esse controle de tudo? Então, antes de mais nada, né, é tentar pensar nessas questões de centralizar as informações, até para questões de segurança, né, gestão de acesso. Então, às vezes o problema ele é mais embaixo, né, como a gente fala. Mais uma observação aqui do cuidado. A gente está falando que sim, tem que ter medidas, mas o cuidado é pensar fora da caixinha, assim, o porquê que às vezes não é possível ou porquê que a empresa patina para conseguir cumprir esse direito.
Então, tem muitos exemplos, né? Eu acho que principalmente essa questão de centralização do sistema é assim, é muito difícil. O que eu vejo muito por aí é, além dessa questão da centralização do sistema, por exemplo, a gente até tem um e-mail, um canal de atendimento. Mas esse canal de atendimento, ele não é centralizado em uma pessoa ou em um grupo de pessoas. Então, acaba que essa solicitação, ela se perde no meio do caminho. E aí a empresa não consegue responder, não consegue dar àquele titular a possibilidade de exercer o seu direito. Então, acho que esse grande problema é mais uma organização interna, né? Uma questão de procedimentos internos para a gente conseguir atender esses direitos do titular, do que qualquer outra questão. Porque principalmente o que a gente vê, quando a gente fala de varejo, a gente tem vamos pensar numa empresa grande. Cada loja tem um contato de um cliente. O cliente pediu para se descadastrar lá no site, mas cada loja ainda tem o contato daquele cliente. E se aquele cliente continuar recebendo o contato e ele já pediu o descadastro, ele pode sim entrar com uma ação contra você, porque você está importunando ele. Ele pode sim entrar com uma denúncia na NPD, pode fazer uma denúncia no Ministério Público. Então, assim, o ideal é que realmente tenham procedimentos, projetos específicos, procedimentos, políticas específicas a serem seguidas. É a organização mesmo. E lembrando de um caso nosso aqui, de algumas semanas, treinamento. Porque a empresa, Nossa, né, você sabe de qual é? A empresa tinha o processo, o processo sim, para atender o titular, né, a pessoa que está ligando lá e querendo se descadastrar. A empresa é. tinha um canal para isso, né, determinado ali na política, mas as pessoas que estavam ali, enfim, às Na vezes o frente, né? próprio Na linha de titular frente. porque o próprio titular, às vezes, ele não sabe qual é o canal que ele tem que entrar. Ele liga lá, quem atender, ele fala alguma coisa. E foi o É, que aconteceu. Mandou um e-mail para qualquer lugar e, por falta de treinamento, por falta de conscientização dos funcionários da empresa, a pessoa respondeu: Ah, infelizmente eu não posso. Simples assim. sim. E morreu o assunto. O titular até tentou, né, Entrar em insistir. contato, né? Outra E forma. depois disso, o que aconteceu? Entrou com uma ação no juizado de pequenas causas e foi aí Sim. que a gente, né, acabou entrando no assunto, no rolo e percebeu que tinha É. acontecido. Mas é isso que realmente a gente, se você está trabalhando com o legítimo interesse, até com o consentimento também, né? Porque a revogação do consentimento também gera essa burocracia, também gera essa necessidade de Sim. acompanhamento, porque no fundo o que a gente está falando é de garantir que o titular exerça os seus direitos. Mas de qualquer caso, se a gente não tiver processos, treinamentos, conscientização, realmente a mudança de cultura, não importa a base legal que eu escolher, consentimento legítimo Não. interesse, no fim das contas eu vou ter o mesmo problema. A gente teve um cliente que falou assim: ah, mas eu tô ali na boca da loja, porque eu sempre volto nessa questão da farmácia, porque eu fiquei muito indignada com essa questão da farmácia. Eles pediram todos os meus dados, falaram: a gente pode mandar oferta para você, um monte de coisa. E aí, no final, para confirmar o meu consentimento, eles pediram a minha digital. Eu falei: poxa, um dado pessoal sensível para coletar dados pessoais comuns, para mim não faz sentido nenhum. Mas, assim, um cliente nosso perguntou assim: tá, mas como é que eu comprovo esse consentimento? Como eu comprovo que ali na boca da loja aquele cara deu o consentimento, sem que eu peça para ele assinar nada, ali na boca, sem que ele dê a digital dele, nada assim. Eu também acho que é importante a gente confirmar esse tipo de consentimento até nos projetos, nos processos que a gente tem ali, sabe? Nas políticas. Então, eu tenho que ali, qual é a obrigação de todo vendedor? Ah, quando o cliente chegar, eu falo isso, isso e isso para ele, tá? Se ele não fala, ele não está cumprindo com a política da empresa. Então, você já vê, a política da empresa já mostra que isso só é feito se o consentimento é dado. Se o consentimento não é dado, eu não faço cadastro. Então, aí a gente já vê que os processos da empresa, eles dão a entender que a gente tem esse consentimento daquele titular especificamente. Então, é por isso que a organização, esses procedimentos, eles são tão importantes, né? Sabe o que eu estava pensando também? A gente falou da expectativa, né, para usar o legítimo interesse, e não quer dizer que a expectativa tem que necessariamente ser algo que eu informei o titular quando eu coletei o dado. Eu Sim, posso, o legítimo interesse, ele é muito utilizado para ações posteriores. Então, vamos supor que a equipe de marketing, o pessoal, ele é bem criativo, né? E acho que faz parte das competências de quem trabalha com isso. sim, E pela criatividade,
eles inventam muitas ações posteriores. E o legítimo interesse também serve para essas outras ações. Desde que eu não desvirtue muito da finalidade. E sempre lembra, gente, de avaliar a expectativa, se é a expectativa daquele titular. Porque lembra que eu dei aquele exemplo logo no início? Então a pessoa comprou uma televisão, eu vou oferecer depois o home theater, eu estou tratando de algo que ela pode ter sim uma expectativa. Agora, se eu compartilho o dado dela com uma outra empresa que não tem nada a ver com esse produto que eu vendo, que vende um outro produto, um pneu, eu sempre falo, qual é a expectativa desse titular de receber um e-mail marketing para comprar um pneu de uma outra empresa com quem ele não tem relacionamento? Então, esse é o tipo de situação que a gente tem que pensar da expectativa. Outra coisa que eu acho que eu ia comentar aqui do legítimo interesse, que eu não sei se a gente passou em relação às questões de marketing, é que a gente também tem que fazer aquela avaliação de como que eu obtive aquele dado, né? Porque às vezes você acha que é minha base legada e a gente está falando sobre essas possibilidades, mas às vezes a minha base legada está lá, mas eu não obtive direto do titular. Ele não fez um cadastro, ele não fez uma compra. Eu comprei ali, né? Comprei dados no mercado negro, sei lá. E aí a gente... faz parte do meu banco de dados, mas eu não consegui de uma forma muito legítima, né? Então eu tenho que tomar cuidado também quando eu vou usar o legítimo interesse com essas questões, porque aí eu vou barrar de novo na expectativa. Exatamente. Eu, inclusive, esses tempos eu tive uma prova no mestrado que falava exatamente sobre isso. A gente tinha aquela pessoa que ela não sabia como o dado tinha chego ali, mas fazia parte da base legada da empresa. E acabou que realmente, durante a explicação da prova, a gente viu que a pessoa entrou com ação e tudo mais. E faz sentido, porque além de, assim, faz parte da sua base legada, tudo bem, só que você tem como explicar como esse dado chegou para você. E é isso que esse que é importante, porque eu tenho a base legada e eu legitimo a base legada. Mas se eu ainda estou utilizando esse dado, ele, assim, ele faz parte da base legada, mas eu mando uma publicidade hoje, eu estou tratando ele hoje. Qual é a legitimidade que eu dou para esse dado hoje? Como ele entrou na empresa hoje, sabe? Eu acho que isso também é importante a gente levar em consideração quando a gente fala disso. E eu lembrei disso porque alguém fez uma pergunta aqui sobre as campanhas políticas, né? Que cada vez mais eles compartilham informações e tudo mais. E é isso que a gente está querendo dizer, é o lastro dessa informação. Se esses partidos não puderem comprovar de onde ele tirou essa informação, que é legítima, que é minha expectativa, eles não vão conseguir. E como que eu posso, né? Ele perguntou da atuação da autoridade. A autoridade, a partir de janeiro, ela começa a exercer as suas ações de fiscalização e monitoramento, mas fora isso, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. Então eu posso dizer, olha, estão utilizando o meu dado de maneira indevida, ou eu exercer o meu direito de pedir... Ou entrar com ação também. Não use uma informação, eu posso questionar. Então, isso tende, sim, a acontecer e tende a fazer com que os partidos realmente regularizem de alguma forma a sua base. Não vai ter muito jeito. Sim. Vale para órgão público, órgão privado, partidos, igrejas, né? Todas as... se aplica a todo mundo, não tem jeito. Na verdade, essa necessidade toda de proteção de dados e tudo mais, ela surgiu lá atrás, quando teve o escândalo do Cambridge Analytica e tudo mais. Então, assim, tá tudo envolvido, não tem como. Então, assim, realmente, nessa parte de eleições também a gente vai ter a aplicação da LGPD, não vai ter jeito. Bom, outra pergunta que é muito comum. Aí a gente às vezes fala, mas né, precisa legitimar o dado, que a gente está falando aqui tantas vezes, e a pessoa responde para a gente, olha, eu coleto já o consentimento, né? Eu vou precisar coletar de novo? Qual é o problema aí, né? O consentimento anterior, ele não serve mais?
Não. Não, é ruim falar isso, mas é verdade. A gente já teve alguns clientes que perguntaram, ah, mas não serve mais? Não. Não, mas assim, é que Nunca serviu, depende, né, né? pra falar a verdade. Nunca serviu, na verdade. Mas é que o que acontece? O consentimento da LGPD, ele tem algumas definições específicas, né? Então, ele tem que ser inequívoco, ele tem que ser expresso, ele tem que ser informado. Então, assim, a gente tem Livre, né? O principal, livre, livre. isso, livre. Ele tem que ser livre, então ele tem alguns adjetivos que o consentimento que a gente coletou antes do titular, a gente não vai ter como comprovar que esse consentimento é válido. Então, assim, infelizmente, não vale, gente. Desculpa, mas não vale. E pode ser uma oportunidade, ou para você, né? Fazer uma ação, como aquela que É, você falou, mas direito, né? Sendo aquelas formas, como eu comentei no início, que tornam inválido aham, o sentimento, ou de você partir para o legítimo interesse e, de fato, arrancar aqueles sim, textos que não servem para nada. é Aliás, verdade. um dos pontos da LGPD é que o consentimento genérico, ele é nulo. Então, às Ele é vezes, nulo? você escreve lá, não quer dizer nada com nada, que tá realmente, você não tem um consentimento válido. É verdade. Mas é isso que eu acho engraçado também quando a gente fala de cookies, né? Porque a gente aqui no Brasil, a gente não tem uma legislação específica de cookies. Na Europa até existe, assim, no Reino Unido e tal. Mas quando a gente fala de cookies, quando a gente aceita todos os cookies, é um consentimento genérico. E é por isso que as empresas estão correndo para se adaptar agora com cookies, para a gente conseguir dar o consentimento para cada uma daquelas finalidades, porque os cookies têm várias finalidades específicas dentro do site, né? Teve uma outra pergunta que eu estou anotando aqui que a gente recebeu nas caixinhas de pergunta, né? Então foi isso que a gente foi guiando a nossa live Uhum. pelas dúvidas. E uma outra que a gente comentou agora, mas ela perguntou especificamente, né? Qual a base legal para coleta de leads? E eu deixei por último mesmo para ver se realmente esclareceu. Porque o que a gente falou de uso, né, de base legal? Eu preciso pensar se eu tenho um relacionamento com aquela pessoa ou se eu Uhum. não tenho um relacionamento, para saber se é a expectativa dela ou não, né, receber algum tipo de comunicação, algum tipo de marketing e cuidar de todo o restante, da transparência, da segurança, do mecanismo, né, de opt-out, dela não querer ser acionada mais daquela forma. Então, eu entendo, tá? De maneira geral, é claro que eu e a Manuela já falamos muitas vezes aqui, gente, é caso a caso, é analisar todos esses pontos que a gente está falando. Mas falando friamente, captação de lead, quando eu não tenho relacionamento, quando aquela pessoa não sabe, né, do que se trata a minha empresa, que a gente não tem nada, eu iria pelo consentimento, para que eu realmente dê a transparência naquele momento da coleta e que a pessoa, ela tome a consciência e dê a manifestação dela ali ativa. Isso quer dizer, por exemplo, né, quando a gente faz aqueles cadastros e tudo mais, que a pessoa coloca o e-mail e vem a caixinha embaixo, né, de que ela concorda que vai receber e-mails, marketing para aquela finalidade, e ela vai lá ativamente, não pode ser pré-selecionada, e dá o tique. Por quê? Porque eu não tenho relacionamento com aquela pessoa. Se a gente não estivesse falando de lead, se a gente estivesse falando de base legal, para marketing, para quem já está, já é meu cliente, já comprou de mim, já teve um relacionamento, fez um cadastro por causa disso, eu iria pelo legítimo interesse. Você vê Sim, diferença? é. Diga. Não, eu concordo, eu concordo. Teve um caso que até foi polêmico dentro de proteção de dados, que foi o caso de uma construtora que acabou passando o contato daqueles compradores da unidade para arquiteto, decorador, loja de imóveis e tudo mais. Então, é um caso em que, assim, a gente tem ali a legítima expectativa do titular, porque ele acabou de comprar o apartamento. Então, pode ser que ele realmente queira um decorador, que ele realmente queira um arquiteto, pode ser isso. Mas o meu Mas relacionamento é com aquela empresa que eu passei. exatamente, não é com o titular, então é um pouco perigoso mesmo. Tanto é que nesse esse caso, ele, enfim, um aspecto, uma consequência um pouco negativa exatamente por isso. Então, eu realmente acredito que se a gente pede o consentimento quando a gente não tem aquela relação ainda de intimidade com o cliente, é melhor do que eu simplesmente o cliente chegar e falar, nossa, da onde eu recebi isso? Eu Exato. nem sei da onde veio, como essa pessoa conseguiu meus dados, eu tô achando isso absurdo, sabe? Então, Exatamente. realmente, o consentimento nessa fase, eu acredito que o consentimento seja mais adequado.
Bom, gente, eu acho que a gente deu aqui o recado que a gente queria, principalmente para que as áreas de marketing Dê, só tem mais, abram tem, o coração tem quando a mais uma gente pergunta vê. aqui. Ah, fala. A Júlia, o curso prepara para atuar no mercado de trabalho? Sim, Júlia. Aliás, eu acho que é o único Sim. do mercado que realmente te prepara quando a É, gente traz a prática, né? E digo isso, se você olhar nos depoimentos que tem aqui no meu perfil, você vai ver que esse é um dos de outros alunos, né? recebe com maior recorrência, que é realmente o pessoal falando que conseguiu a prática, que às vezes o nosso é o quarto curso, quinto curso Sim. que a pessoa está fazendo. Então a gente Nós realmente. temos uma aluna muito querida, muito querida, muito querida, que ela fala assim, gente, eu já fiz 1 milhão de cursos, eu já não aguentava mais fazer cursos, eu fiz o curso de vocês e agora eu realmente me sinto preparada para atuar nessa área de proteção de dados e tudo mais. Então, assim, realmente prepara o profissional para a atuação em proteção de dados também. Então, assim, fique tranquila quanto a Ai, isso. Isa, Ó as alunas obrigada, falando, Dê, tá? ai, Isso, gente, que delícia. lindas! Isso aí, gente. Bom, obrigada pela presença de vocês. Manu, obrigada mais uma vez. Como a gente Obrigada, falou, Dê. acho que a nossa intenção foi realmente pelo perrengue que a gente está passando, gente. O perrengue que a gente está passando nos casos práticos para ajudar os clientes É, a corrigir o que foi feito e as áreas de marketing que realmente estão indo por caminhos, por falta de conhecimento ou por falta, né, ou por excesso de conservadorismo de algo que realmente não tem necessidade. Então, sim, essa era a nossa mensagem desse teste de proporcionalidade, do uso do legítimo interesse. A próprio regulamento europeu traz o marketing, né, expressamente como algo que o legítimo interesse é bem-vindo, né, ali. Então, acho que é isso. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima, né? A gente tá parado. A gente faz tempo que a gente não fazia uma live, né, Manu? Vamos já pensar. fazia, acho que a última foi na turma 5. Acho que foi na turma 5. Bom, faz um tempinho. Faz A tempo. próxima eu já tenho até ideia de um tema legal pra gente fazer. Então tá bom. Quem tiver mais temas também pode mandar nos comentários. A live vai ficar salva aqui no Instagram. Manu depois coloca lá no dela também. Vai pro canal do Tá. YouTube Denise Tavares. E é isso. Obrigada, gente. Boa noite. Ok, Boa noite. obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.